Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, socialistas e revolucionárias. Eu sou o Patrick e esse é o nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O mês de outubro começou e com ele algumas questões que merecem a nossa atenção e o nosso comentário. Nesse programa, vamos falar com Walter Pomar, Natália Sena e o companheiro Jonatas Moretti para falar sobre o final da votação do Supremo Tribunal Federal, que por 7-4 decidiu que o réu deve falar depois do delator. Situação agora que pode levar à anulação de algumas sentenças da Operação Lava Jato. Falamos também com o companheiro Vladimir Milton Pomar, que nos fala um pouco sobre a situação da China, os 70 anos da República Popular, a guerra comercial travada entre a China e Estados Unidos, bem como os protestos em Hong Kong. Falamos ainda com o companheiro Ismael, da direção da CUT, sobre o Congresso da Central Única dos Trabalhadores, que acontece também nesse fim de semana. Como você sabe, o nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Public e também por meio de áudios de WhatsApp. Walter, Natália, Jonatas, a votação no Supremo confirmou o resultado já antecipado na semana passada, de forma que algumas sentenças da Lava Jato poderão ser anuladas. No entanto, mais uma vez, eles não decidiram quais casos serão atingidos. Dá para a gente ter alguma expectativa de como é que eles vão tomar essa decisão? Olá, Patrick. Olá, Jonatas. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. De fato, Patrick, a decisão do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, a posição majoritária no Supremo Tribunal Federal, é de que a Operação Lava Jato cometeu uma ilegalidade ao colocar para falar réus e delatores ao mesmo tempo. Na prática, o réu não teve como se defender de acusações feitas pelo delator quando ambos apresentaram suas alegações finais, porque ambas foram feitas ao mesmo tempo. É óbvio que isso prejudica o direito de defesa de maneira irreversível. E é óbvio que o procedimento adequado é, no caso das pessoas que foram condenadas graças a esse tipo de expediente, o certo é que o processo seja anulado. E se a justiça quiser, que recomece outra vez, dentro da lei e dentro da Constituição e garantindo o direito de defesa. Porém, embora exista uma maioria no Supremo Tribunal Federal que defende essa tese de que réus falam por último, delatores não falam por último, embora exista essa maioria, na prática não se tirou ainda nenhuma decorrência. Por quê? Porque o setor lavajatista do Supremo, mais o setor oportunista, estão buscando maneiras de modular a decisão, ou seja, fazer com que a decisão não se aplique para todos. E o objetivo claro e óbvio é tentar impedir que alguns alvos da Lava Jato, especialmente o presidente Lula, sejam beneficiados por esta decisão. É muito difícil saber o que de fato vai ocorrer e é muito difícil também saber quando vai ocorrer. O que é possível saber com certeza é que se nós não aumentarmos a pressão política e social sobre o Supremo, vai prevalecer a aliança entre os oportunistas e os lavajatistas. Olá, Walter. Olá, Patrick. Olá, Natália. Olá, ouvintes do podcast. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está completamente dividido. Sobre essa votação que o Walter comenta, já tinha maioria semana passada, não foi concluído porque faltaram 2 votos, salvo engano. Essa semana foi concluída essa votação, mas sequer iniciar o debate sobre a modulação. Da forma como está, apenas a tese sendo aprovada, no rigor, todos os julgamentos em que o réu delatado não pôde falar por último, deveria ser anulado. Claro que eles podem fazer manobras para evitar isso. Então, não tendo modulação é bom para nós, porque aumenta cada vez mais a confusão do lado de lá. Segundo o regimento do Supremo Tribunal Federal, é possível fazer esse tipo de modulação, mas precisa de uma maioria de 2/3, o que significa hoje 8 ministros. Eu não consigo ver essa maioria para nenhum lado, nem para uma hipótese de modulação, nem para uma segunda hipótese de modulação.
Então o Supremo Tribunal Federal está nessa confusão, está tentando construir, eu vejo isso por parte do ministro Dias Toffoli, uma maioria para uma modulação que diminua a derrota para a Lava Jato. Para além disso, nós estamos na iminência ou na pressão de ser julgado o processo sobre a constitucionalidade ou não da prisão antes do trânsito em julgado, ou como eles dizem, a prisão após condenação em segunda instância. E estamos também na iminência, tinha uma promessa de ser votado em outubro, o processo do Lula específico que analisa ou pede nulidade em virtude da parcialidade do Moro. Como eu comentei semana passada, não acho que a Lava Jato tenha já sofrido a grande derrota dela. Mas é inegável que, pegando esses 3 elementos que eu comento, que eles estão numa defensiva. E não há outra justificativa que não essa defensiva para explicar essa atitude da força-tarefa da Lava Jato, uma atitude isolada dos procuradores, de pedir a progressão do regime de fechado para semiaberto do presidente Lula. Isso não ocorreu em nenhum processo da Lava Jato, e eu, particularmente, na minha vida profissional como advogado, também nunca vi esse pedido de ofício. Então, demonstra uma fraqueza, um certo desmoralização da Lava Jato. Por falar nisso, que golaço do Lula naquela carta, né? Claro que não dá para estender isso para tudo, mas ali no microcosmo das redes sociais, pesquisas que acompanham para qual lado político tem tido mais comentários, analisaram que essa carta do Lula polarizou as redes sociais, em especial o Twitter, como nunca tinha sido feito desde o segundo turno das eleições. Então acho que a Lava Jato está numa defensiva, o Supremo Tribunal Federal não tem uma maioria ainda para resolver. Eu acho que nós temos que aumentar a mobilização, pressão e denúncia das ilegalidades da Lava Jato, de forma que essa confusão aumente, que eu acho que essa confusão é boa para nós. Olha, pessoal, eu acho que a gente está numa situação, digamos, interessante em relação ao presidente Lula, Lava Jato e o STF. Porque os caras construíram uma tese que pode beneficiar o presidente Lula, mas pode também não beneficiar. Ao mesmo tempo, a gente lembra que teve um pedido da progressão do regime de cumprimento da pena do presidente Lula, para ele sair do regime fechado. Pedido feito esse pelos procuradores da Lava Jato, pela acusação. E aí o presidente Lula disse que não queria sair. Disse que só sai de lá inocente e reforçou isso que ele vem falando desde o início, que não vai sair desmoralizado, não vai sair de tornozeleira. E a gente tem também a decisão de uma juíza impondo uma multa para a progressão do regime. A gente tem manifestações de juízes dizendo que o réu não tem querer, que tem que sair, se for a decisão do juiz, que ele saia, né? Que ele progrida do regime. De fato, é isso que acontece. Então, assim, é uma confusão tão grande que a gente está diante de um cenário que, de fato, o presidente Lula não tem querer, a rigor, pela técnica jurídica. Se fosse concedida a progressão do regime, ele teria que sair. Mas o judiciário, a execução penal, o Ministério Público se veria obrigado a retirá-lo à força, depois de colocá-lo lá injustamente, sem provas e à força, eles se veriam nessa situação. É nessa situação que eles estão tendo que lidar, né? Então, a modulação dos efeitos da decisão também passa por aí, eu acho. Também passa pelas expectativas em relação a uma segunda condenação, quando a primeira já está em fase de progredir de regime. Enfim, eu acho que a gente tem que estimular realmente que a confusão do lado de lá aumente, acho que só nos beneficia, e manter tanto a pressão, a mobilização em torno da inocência e da liberdade do presidente Lula, e não abrir mão da linha que está sendo adotada até agora, que é a necessidade de ser reconhecida a inocência dele, de não ser admitido qualquer tipo de acordo que vá aliviar para o lado de quem está muito desmoralizado, de quem está perdendo popularidade, que é a Lava Jato, seus procuradores, Moro e companhia. É isso. Valeu, gente. Agora vamos falar um pouco sobre conjuntura. Walter, a situação no continente, na América Latina como um todo, tem ganhado contornos muito peculiares. Essa semana, no Peru, por exemplo, o presidente mandou fechar o Congresso e agora no Equador o presidente decretou estado de exceção. A gente já tem falado em alguns programas em relação à situação de alguns países, mas acho importante
termos um panorama um pouco da situação e do desenrolar desses novos fatos dessa semana. Ok, Patrick, vamos falar então da situação internacional, mais exatamente da situação latino-americana. Nós já comentamos em algum podcast anterior que estamos na boca de eleições na Argentina, na Bolívia e no Uruguai. E nos últimos dias a situação se agravou muito no Peru e no Equador. No caso do Equador, é um roteiro já bastante conhecido. O governo local fez um acordo com o Fundo Monetário Internacional e, em função desse acordo, decretou aumento de impostos, corte de salários, aumento de preços, etc. E houve um levante popular que o governo atribui, ora a migrantes venezuelanos, ora a lideranças políticas e sindicais mal intencionadas, ora a um povo que ataca os policiais, ora a qualquer coisa do gênero. O bizarro no que está ocorrendo no Equador é que este acordo com a FMI foi realizado pelo cidadão intitulado, lamentavelmente, Lenin Moreno, que foi vice-presidente da República durante uma gestão de Rafael Correa e apoiado por Rafael Correa e por grande parte, se não quase a totalidade da esquerda latino-americana, derrotou o candidato da direita e implementou o programa da direita. É um caso à parte nessa tipologia de golpes de Estado que ocorreram na América Latina. Houve golpes de Estado tradicionais, houve golpes de Estado judiciais, houve golpe de Estados parlamentares midiáticos judiciais, houve vitórias eleitorais da direita, como no caso da Argentina, e houve esse caso do Equador, que é um golpe de Estado a partir de dentro. Um caso de traição inominável que, felizmente, vai ser tratado pelo povo equatoriano do jeito que merece. Pois é, Walter. E aproveito para agregar duas opiniões em relação a isso que você fala. Primeiro, em relação ao povo equatoriano, né? É um povo que tem resistido há muito tempo contra essas políticas neoliberais. Basta lembrar que o país passou por períodos de profunda instabilidade nas mãos dos mais diversos governos de direita, nos anos 90, e uma boa parte dos anos 2000 ainda, e só conseguiu estabilidade com a eleição de Rafael Correa, né? Em particular ali depois com a aprovação da Constituição de Monte Cristo em 2008. Então o povo equatoriano já repudiou por diversas vezes, né? Arrancou literalmente de dentro do Palácio de Governo, presidente que teve que sair fugido de helicóptero, e elegeu nas urnas um projeto com o qual tinha acordo que o Lenin Moreno traiu. E a segunda coisa é que o que o Rafael Correa está passando guarda muita semelhança com o modus operandi que atingiu o Lula aqui no Brasil. O instrumento do lawfare, a direita equatoriana, utilizando o aparato judicial, atribuindo supostos crimes ao Rafael Correa, sem apresentar nenhum tipo de prova e tentando conduzi-lo à prisão. O Rafael Correa está fora do país, inclusive, mas a perseguição brutal tem sido cotidiana pelo aparato judicial do Equador. Ou seja, esse modus operandi, esse jeito de fazer as coisas que aqui no Brasil teve como consequência o golpe da Dilma, depois a prisão e interdição do Lula, que culminou com a eleição do Bolsonaro por meio de uma eleição fraudada, guarda muita semelhança e, portanto, a gente não pode, evidentemente, permitir-se iludir ou não enxergar essas situações que demonstram um projeto em curso de retomada de território, de espaço, de poder por parte dos Estados Unidos, que está presente em todas essas modalidades de golpe que você citou. E continuando no tema da conjuntura, a gente escuta agora o companheiro Vladimir Milton Pomar, professor, geógrafo, que desde 97 está aí estudando o tema da China, que nos fala primeiro sobre os 70 anos da República Popular da China e, na verdade, o que a gente pode esperar para os próximos anos. Bom, sobre os 70 anos da fundação da República Popular da China, o que nós podemos esperar para os próximos anos? Primeiro, a China segue firme no caminho de acabar com a pobreza. Essa é uma questão fundamental para o socialismo à moda chinesa. Acabar com a pobreza, reduzir ao máximo as desigualdades sociais, mas fundamentalmente isso, você ter um país que não vai ter mais ninguém abaixo da linha da pobreza. Segundo, a China vai se tornar a maior potência
tecnológica, científica, de inovação do mundo nos próximos 30 anos. Ela já é hoje a maior exportadora de produtos, deverá ser também a maior importadora de produtos e a maior importadora de alimentos do mundo. A China tem hoje a maior reserva cambial, é o país que mais investe em infraestrutura, tanto na própria China como em outros países, e hoje a China está empenhada em conseguir efetivar a maior ligação ferroviária e marítima que qualquer país tenha no mundo, que é o que se denomina Rota da Seda do século XXI, ou Cinturão e Rota, que eles chamam também de BRI, Belt and Road Initiative. É uma grande ligação da China com os países da Ásia Central, os países da Europa e também da África. Enfim, ela quer se ligar com o mundo inteiro. A palavra-chave que ela usa é conectividade. Então a China vai ser cada vez mais um país mais rico, um país mais potente, mais poderoso do ponto de vista comercial, do ponto de vista industrial, reduzindo as desigualdades, acabando com a pobreza, e ele só não será a maior potência militar. A China não trabalha nessa lógica, ela tem um esforço grande na questão militar para evitar que países como os Estados Unidos se animem a qualquer aventura contra a China. A China vai se consolidar como uma potência mais poderosa realmente em termos políticos, econômicos, comerciais, culturais. Quem viver, verá. Agora, Milton, você falou que a China vai se consolidar enquanto potência comercial. Ela já é. Mas nesse momento está em curso uma guerra comercial da China com os Estados Unidos. O impacto global dessa guerra tem afetado menos os chineses do que os demais países. Na tua opinião, não há risco desse conflito evoluir para além da guerra comercial? A respeito da ofensiva comercial que os Estados Unidos estão fazendo em relação à China, é importante a gente ter presente 3 aspectos. Primeiro, a grande raiva dos Estados Unidos, o grande desespero deles em relação à China, tem a ver com o avanço tecnológico chinês, com a questão do 5G. A produção da China desse estágio de tecnologia, da questão do 5G, é um golpe muito forte em toda a lógica norte-americana, militar, econômica, comercial. Então, é uma reação ao 5G, essa retaliação que eles estão fazendo com tarifas e tudo mais. A segunda coisa importante é a questão cambial, a questão da moeda. Quer dizer, a China, ela tem um controle do câmbio, ela não se subordina à lógica norte-americana de domínio das transações comerciais e financeiras com a moeda norte-americana. Ela está procurando, inclusive, aumentar o número de países com os quais ela comercializa, utilizando as moedas próprias. No caso da Rússia, o rublo; no caso da Venezuela, a moeda venezuelana, o bolívar; no caso de outros países, a sua moeda respectiva, e a moeda chinesa, que é o yuan ou renminbi, como eles chamam, dinheiro do povo. Então, o domínio do câmbio pela China incomoda profundamente